Eu tenho 90 dias para mudar de país e esse é o nosso episódio 18. Se você caiu aqui de paraquedas, clica aqui na nossa playlist para acompanhar todos os episódios que já foram ao ar. E como vocês viram na última semana, no último vídeo que a gente postou aqui, a gente fez uma festa de despedida, foi super legal, super gostoso, vieram familiares nossos de longe. Então foi muito gostoso poder ver todo mundo, dar um abraço em todo mundo, um beijo em todo mundo antes da gente ir embora. E agora que tá caindo a ficha, faltam 3 semanas pra gente ir embora oficialmente. E nesse meio tempo, óbvio que a gente tem muita coisa para resolver. E uma delas é onde a gente vai ficar no primeiro mês lá em Portugal. Pois é, lembra que eu tinha falado que a gente tinha conseguido uma casa com 3 quartos por 400 euros em algum dos episódios anteriores? Muito bem, a gente realmente conseguiu essa casa. Porém, um erro de informação na hora de conversar com a dona da casa, eu entendi que as pessoas iam sair da casa em março, no final de março. E, na verdade, eles vão sair no final de maio. E a nossa passagem tá para o começo de maio. Então a gente precisa encontrar uma casa para a gente ficar no período de um mês até liberar esse apartamento para a gente poder mudar oficialmente para onde a gente vai morar. Então, nessa semana eu já comecei a mandar mensagem para um monte de gente para tentar ver se a gente encontra alguma casa para alugar, porque tem 2 poréns. Primeiro, no interior, em lugares mais afastados, a gente não consegue alugar uma casa por apenas um mês. O contrato que eles querem é de 1 ano para você ficar ali dentro da casa. Para a gente, isso não é viável. E se a gente for para um lugar um pouco mais turístico, por exemplo, o Algarve, as casas são muito caras e a galera quer alugar como Airbnb. Então a gente vai ter que tentar encontrar alguma coisa, um meio termo, para conseguir realmente ficar esse primeiro mês lá em Portugal e não dar trabalho para ninguém, não precisar ficar na casa de ninguém, estorvando, porque vai chegar eu, meu marido, nossos 2 gatos. Depois, no meio do mês, a minha mãe vai para lá com a nossa cachorra. Então, ou seja, não dá para ficar todo mundo na casa de alguém. Vai atrapalhar a rotina da pessoa, principalmente porque é um tempo muito longo, é um mês. Se fosse um final de semana, no máximo uma semana, não teria problema. Então agora a gente precisa correr atrás de ver onde que a gente vai ficar nesse primeiro mês. A nossa meta é, no máximo, esse aluguel ser 1.000 euros. A gente não tem mais dinheiro do que isso para gastar de aluguel. E essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. Eu fiz uma listinha de tudo que a gente tem que resolver antes de ir embora. Uma das coisas que já está em andamento é a nossa dentista. A gente está fazendo tudo o que precisa para ir embora com os dentinhos perfeitos, limpinhos, polidos, sem nada de cárie, de tártaro, de nada, para poder chegar em Portugal e não sofrer com dor de dente ou com qualquer coisa do tipo. Isso é uma coisa que a gente já tá fazendo, já começamos nessa semana. Outra coisa que a gente já começou, mais especificamente ontem, foi encaixotar as coisas que vão ficar aqui. Então, por exemplo, a gente tem algumas decorações de coisa de casa, alguns utensílios de casa que não dá para levar agora porque é muito pesado, ou algumas lembranças, memórias, né? Tem coisa do meu pai que faleceu que eu não quero me desfazer, que eu vou guardar. Então a gente precisou encaixotar tudo para poder deixar o mínimo de espaço possível. Então já começamos a tirar coisa do baú da cama, encaixotar, ver o que minha mãe vai ficar, o que eu vou doar, o que vai vender, para poder realmente se livrar da maioria das coisas que a gente tem, para poder fazer essa mudança com o mínimo de mala possível. Na nossa passagem, a gente tem uma mala de mão e uma mala despachada, cada um, mais os gatos. Então, a gente precisa pensar muito bem no que vai e o que não vai, para não ir com excesso de peso e pagar muito mais por coisas que a gente vai acabar nem usando. Então aqui da minha listinha, a gente tem ainda coisas para fazer. Eu tenho um site de cliente para entregar até o final do mês agora de abril. Uma coisa que a gente está vendo se vai fazer ou se não vai fazer são exames de rotina. Então, exame de sangue
e aqueles ultrassons, principalmente nós mulheres, né? Ultrassom de mama, transvaginal, Papa Nicolau, esse tipo de exame. A gente está analisando aqui direitinho tudo que a gente vai fazer, que não vai fazer, quanto que fica, para poder ter aí mais essa segurança para ir embora na parte de saúde, além dos dentes. Eu preciso finalizar minha mala, porque eu já comecei a fazer a minha mala de roupa de frio, como aqui no Brasil tá calor, a gente não tá usando roupa de frio. A maioria das minhas roupas já estão no saquinho a vácuo para colocar na mala. Não sei se eu vou levar tudo que eu já ensaquei, talvez eu tenha que dar uma olhada para mudar e tirar alguma coisa, deixar aqui alguma coisa para depois levar, por conta de espaço da mala. Meu marido ainda precisa começar a mala dele, ele precisa vender a moto dele e deixar toda a documentação da cachorra, que é dele, preparada para minha mãe poder levar ela. Inclusive, uma das coisas que ele precisa fazer ainda é comprar a passagem da minha mãe e da cachorra para elas poderem ir para Portugal. A gente ainda vai precisar comprar, acredito eu, mais uma mala de viagem e uma mala de mão, porque meu marido não tem mala de mão, só eu. Então, provavelmente a gente vai ter que comprar um kitzinho de mala. Lá pro dia 15 de abril, eu vou avisar o aeroporto certinho a data que a gente vai chegar lá em Portugal, por onde que a gente vai chegar, para eles terem lá a veterinária que vai fazer a verificação da documentação dos gatos para eles entrarem em Portugal. Então isso eu preciso mandar um e-mail, já tá aqui anotadinho que eu vou fazer isso no dia 15 de abril. Eu tenho um gato que é cardíaco, então eu vou precisar comprar 4 meses de remédio dele que é manipulado. As veterinárias vão vir aqui em casa, a cardiologista vai vir, a veterinária clínica geral vai vir e vai vir uma assistente para fazer o ultrassom deles aqui em casa também no dia 23 de abril, ou seja, tá tudo uma coisa em cima da outra. Eu preciso terminar de esvaziar esse armário aqui, ó, que vocês veem aqui do meu lado, esse preto aqui, ó, que vai ficar com a avó do meu marido, e a gente precisa desmontar o escritório para levar essa cama de casal que eu tô sentada pro escritório, que o irmão dele vai vir morar aqui. Então, o escritório vai ser o quarto do irmão e aqui o nosso quarto de casal vai ser o quarto da avó dele. Isso sem contar o resto de coisinhas que ainda faltam comprar. Então, por exemplo, o meu remédio de cólica não tem lá em Portugal. Então, eu vou ter que levar uma quantidade de remédio para poder tomar lá até eu encontrar um remédio equivalente ao meu de cólica. Não tem, por exemplo, dipirona para comprar na farmácia. Você só consegue comprar com receita. Então, a gente precisa comprar na farmácia direitinho umas 3, 4 cartelinhas para levar, porque dipirona pra gente é muito comum. Você ter uma febre, você tem uma dor, alguma coisa, você tomar uma dipirona. Então, tem coisinhas, um monte de coisinhas assim que tem que resolver. Inclusive, esse é o motivo do vídeo de hoje estar saindo atrasado. Era para ele ter saído ontem, na terça-feira, mas ele está saindo hoje, porque ontem, além de tudo, a gente tentou ir no consulado português para eu abrir a minha chave móvel digital e eu não consegui, porque o consulado estava lotado. Então, assim, tem muita coisinha, tem que fazer barra de calça, aí tem dentista, aí tem veterinário. Então, é muita coisinha, tem que gravar vídeo, tem que editar o vídeo, tem que subir o vídeo. Então, assim, essas últimas 3 semanas vão ser loucura, loucura, loucura. Mas eu espero que na semana que vem eu já apareça aqui com uma novidade de onde a gente vai ficar lá em Portugal. E já vou trazer para vocês também mais uma coisa que vai acontecer, que é a minha mãe tá tirando o passaporte dela. Então eu vou com ela lá na Polícia Federal fazer todo o passaporte dela para ela tirar foto, fazer a digital, tudo certinho. E vou compartilhar aqui com vocês esse processo também. E vou tentar gravar essa bagunça que tá acontecendo aqui no dia a dia. Não vou prometer que vou conseguir gravar tudo, mas vou tentar gravar o máximo possível, mas fica aí a listinha de coisa que a gente tem que fazer e que a gente está fazendo nesse último mês no Brasil. E se esse vídeo fez sentido para você, se você achou legal, se inscreve aqui no canal, porque é de graça e me ajuda demais ao YouTube entender que você gostou e mandar para outras pessoas. Combinado? Eu te vejo no próximo episódio.